discussões. O PGR venezuelano, parece até que fez harmonização, né? Preenchimento labial. Tava lá na Globovision. Parece que o Maduro copiou o Lula. Até na hora de ter um canal de comunicação, né? Globovision, a mesma porcaria. Tá ali. Tarek William Saab. Não sei se vai dar pra entender, porque tá em espanhol, mas eu tenho a transcrição de sua fala. Procurador-Geral da Venezuela acusa Lula de ter sido cooptado pela CIA. Não é mais o mesmo. Lula vai preso por corrupção e, de repente, aparece habilitado como se ele não tivesse feito nada. Afirmou Tarek William Saab ao canal estatal Globovision. O procurador também comparou a suposta vitória de Maduro nas eleições de 2024 com a eleição do petista em 2022. Você, Lula, ganhou porque um tribunal eleitoral determinou sua vitória. Por que foi bom pra questionou você? Aí no caso de Maduro, não. Questionou Saab. Aí vamos dar aqui uma olhada, né? Na transcrição do que vai estar no áudio. As aspas. Procurador-Geral da Venezuela acusa Lula de ser agente da CIA. Essa é a manchete aí que a Folha de São Paulo resolveu colocar em destaque. Aliado do ditador Nicolás Maduro, Saab disse em entrevista que o presidente brasileiro foi cooptado na prisão. Pra mim, Lula foi cooptado na prisão. Essa é a minha teoria. Não é o mesmo que fundou o PT, que fundou e uniu os movimentos trabalhadores no Brasil. Não é o mesmo, nem no seu físico, nem como se expressa. Se você olhar o discurso do Lula, as suas preocupações, realmente o Lula mudou a sua forma de se expressar. Mas a parte boa mesmo é essa daqui. E eu gostei quando o Metrópolis fala o seguinte, ele acusou sem provas. Lula, que vai preso por corrupção, que de repente aparece apto a concorrer como se nada tivesse acontecido e ganha a presidência. O senhor ganhou, senhor Lula, porque um tribunal eleitoral determinou a sua vitória. Curioso isso, gente. Lula tava lá, né, em Curitiba, férias forçadas, e de repente ele sai, e de repente ele tem seus direitos políticos restabelecidos, como se nada tivesse acontecido, ganha a presidência. Aí em 2023, em julho especificamente, a Financial Times conta para o mundo, porque foi publicado lá, sobre visitinhas que a turma do Biden fez ao Brasil, secretário de Estado, ministro da Defesa, diretor da CIA, a general do Comando Sul, Laura Richardson, né, para defender a democracia brasileira, e outros eventos que aconteceram. Aí você vê aqui a denúncia agora do senhor PGR do Maduro. Ele também falou, isso aqui já fala no início do áudio, aliado de Maduro, procurador da Venezuela, acusa Lula e Boric de serem agentes da CIA. Essa esquerda da América Latina, cooptada pela CIA, tem dois porta-vozes, de Saab referindo-se a Boric e Lula em entrevista ao Globovision. Quem é você, Boric? Quem é você, Lula? Quem é o porta-voz que os americanos colocaram para dizer as coisas mais bárbaras contra o nosso país através da esquerda? O senhor Boric, seguido por Lula. Aí, isso foi agora, né? Outubro. O Gustavo Castañón, que é até filiado ao PDT, já fala do PDT hoje, falaremos do PDT. O procurador-geral da Venezuela acusa Lula de ter sido cooptado pela CIA. Ele não é mais o mesmo. Aí tá falando que é Rubinho Barrichello. Chegou atrasado. A turma já sabe que Lula foi cooptado pelo Biden já tem um bom tempo. Olha essa postagem aqui. Eu cheguei a deixar um comentário nela. Julho de 2024. Ou seja, agosto, setembro, a gente já tá no meio de outubro. 2 meses e meio atrás. 2 meses e meio atrás. O Camarote da República, o perfil que inclusive apareceu aí no contexto da CPI do Circo, lá do Omar Aziz, do Renan Calheiros, postava uma nota oficial da Casa Branca, onde a nota oficial da Casa Branca aparecia com os Estados Unidos, agradecendo a liderança brasileira. E aí você pode falar o seguinte, mas o Lula podia ser mais incisivo, isso, aquilo, outro. Uma gradação, né? Antes de você sair do ponto A e chegar no ponto B, você tem o meio do caminho. Gente, o Lula do passado, que o Saab tá falando, sim, terminou as eleições. Ele ia falar que o Maduro venceu. Terminou, Maduro, nosso candidato venceu. Acabou, não ia ter nem mais discussão, não ia ter mais nada. Já tava sacramentado. E quem reclamasse, o PT havia aquela história. Não, o PT defende a soberania dos povos, a autodeterminação dos povos. Dessa vez não, dessa vez o Lula pediu as atas. Não tem como se negar isso. O Lula pediu as atas, ele ficou lá, não, tem que ter as atas, isso, aquilo, pediu. E aí os Estados Unidos estão ali, ó. Casa Branca divulga resumo do diálogo entre Lula e Biden. Se comprometeram, trabalhar junto, e até hoje o Lula não reconheceu a Venezuela. Aí a militante petista, Biazita Gomes, diz: a cabeça de algumas pessoas está dando curto agora. Os Estados Unidos está elogiando o papel do Brasil de ser mediador na crise da Venezuela e a busca pelos dados técnicos da eleição americana. Aí eu respondia, né? A cabeça de algumas pessoas dando curto. Lula, o vassalo do Biden. E aí eu quero lembrar outra coisa pra vocês. Vamos abrir. Cadê? 2024. Janeiro. Maximiza aqui. Pronto. Atlas e janeiro de 2024. A gente fez um dossiê chamado Lula Aranha. O nome é Lula Aranha, vocês vão encontrar. A gente começa lá o dossiê, falando de um monte de coisa. Hoje acho que já pulou meio que pros finalmente. Foi mal. Cadê? Voltar pro início. A gente começa aqui o dossiê, aquele dossiê que eu montei de um organograma, faz a família e tudo mais. Aí nesse dossiê, eu acabei abordando com vocês a história do Lula ao lado do Mário Garneiro. Que é esse rapaz aqui, ó, na foto com o Lula. Esse dossiê aqui foi junção de várias coisas. Eu ouvi uma história do Mário Garneiro, semanas aí falou, uma história que tem que ser averiguada. Começou a acontecer vários eventos que todos se juntaram e deram esse dossiê. Aí quem é Mário Garneiro? Se você for na própria biografia dele, né, que tá na Wikipedia, mostra que é o cara que abriu as portas lá nos Estados Unidos pra Lula, sabe? José Disseu. Junta aí o Partido Republicano na época, o Mário Garneiro muito amigo dos Bush, Mário Garneiro também brother dos Rothschild, amigo do Henry Kissinger, assim, não sei nem como descrever o Mário Garneiro, mas enfim, aí ia, né, aqui a nota da época, da Grupo Globo, comentando sobre como disse, eu fui lá, né, teve espaço lá dentro do Partido Republicano, aí que chegava, e eu comentava no vídeo, sobre algumas denúncias do Mário Garneiro. Uma delas está no site oficial do PCB, é o site oficial, esse aqui era o partidão, durante o regime militar, o partidão mesmo, não era o PCdoB, era o PCB, Partido Comunista Brasileiro. E aí, até hoje no ar, uma matéria de 2011, 13 anos atrás, o Lula Secreto. Essa matéria do Lula Secreto é sobre denúncias que estão presentes neste livro do Mário Garneiro chamado Jogo Duro. Você vê aqui uma postagem em 2014 falando isso.
e Lula nunca desmentiu o empresário Mário Garneiro. Lula Secreto. Garneiro conta um pouco sobre Lula Secreto. No livro Jogo Duro, Garneiro lembra que Lula fez curso sindical na Johns Hopkins University em 1973. Quem mandou ele pra lá? Ele dizia mais ou menos isso, que um dos grandes mistérios da história política brasileira é compreender por que, afinal, os próceres do regime militar deixaram um jovem desconhecido metalúrgico, o Lula, sem origem partidária e sem referência a grandes articulações, de repente se transformar em grande líder. Lula tem estrela, sorte, é um predestinado, ou teria sido construído meticulosamente nos arquivos secretos da ditadura. Fala-se, inclusive, entre os militares da repressão, que Lula seria a inversão do general Golbery de Couto e Silva em armação com o empresário Mário Garneiro. Então, assim, são diversas denúncias que apareceram ao longo da história. Já estava assim, longe de mim, queria acusar de ser o cabo Anselmo do ABC, mesmo porque, ao contrário do que ocorre com o próprio Lula, eu só acuso com as devidas provas. Lula foi a peça sindical na estratégia de distensão tramada pelo Golbery, o que não sei dizer se Lula sabia ou não sabia que estava desempenhando esse papel. Aí,